Boa noite. Eu espero que todo mundo tenha visto, né, que a live está começando hoje às 7h15. Oi. Boa noite, Felipe. Oi, Cristina. May, Tatiana. Tudo bem, gente? Oi, Tatiana. Tudo bem? Fala, Leandro. Boa noite. Já são 7h15, estou aguardando a professora Neuza chegar. Boa noite, Mona Lisa. Oi, Tina, tudo bem? Elisa. Opa, hoje tá uma audiência boa logo na chegada. Ah, ó, a Neuza tá fazendo um contato comigo, gente. Me aguarda só um pouquinho. Ela tá tendo alguma dificuldade para entrar. Me dá só um segundo. Vocês me deem só um segundinho que a Neuza, ela tá entrando. Oi, Ana. Fala, João. Tudo bem? Oi, Kátia. Kátia Clarimundo. Vamos ver se a Neuza conseguiu entrar. Pera aí. Oi, Lia. Tudo bem? Acho que a Neuza entrou. Entrou. Oi! Olá, Deu tudo certo agora, Neuza? deu Que muita bom. correria, mas conseguia. Não, mas sempre dá certo.
E olha, é sempre uma tensão, né, para a gente se conectar, né? É, e dá mais a rede, né? A segunda CRE é imensa, é É, imensa. Hoje a gente começa a Semana da Educação Infantil, e aí começamos o dia todo com várias atividades, né? É a nona semana, e de forma remota, a primeira vez que a gente está vivendo algo, né? nossa. Nessa magnitude, desse jeito. Mas meu filho está lá na sala, levando a Ai, live. que bom, que Eu bom. abri, recebi as pessoas e vim para cá correndo. Olha, então, antes de qualquer coisa, te agradecer pela tua disponibilidade e generosidade de bater esse papo que para mim é muito importante e eu tenho certeza que para todo mundo que vai ouvir. E, e Neuza, a gente precisa ter sorte, né? A coincidência de eu ter o privilégio de bater um papo com você no Dia da Infância. Hoje, 24 de agosto, é Dia da Infância e a gente ter a oportunidade de bater esse papo sobre um tema tão relevante Tão caro. que exatamente que afeta, né, a vida de tantas crianças. E eu quero te agradecer. E eu acho que a melhor maneira da gente começar é você se apresentando, né? A professora Neuza Rodrigues, por ela mesma. Sou Neuza Rodrigues, sou professora, né, de educação infantil, né, atualmente. Tenho 45 anos de rede municipal. Entrei como professor 2, né, que era professora primária, né, e me aposentei, fiz outro concurso e permaneci, né, que eu não consegui nem sair. Eu me aposentei e ao mês, logo no dia seguinte já tinha Não se libertou da começado. cachaça. Não, isso é uma cachaça de verdade. Eu gosto muito do que faço, minha formação é normal, tenho orgulho de dizer que eu sou professora formada pela escola normal, Uau. porque não tem igual. Eu fiz pedagogia depois, eu fiz português e literatura, depois eu fiz pedagogia, mas o curso normal, ele ensina você verdadeiramente a ser um professor. Uau. E muitas vezes a gente desvaloriza as raízes, né? É, E é. que bom que você está reforçando aí a importância, né, do ensino lá atrás, do fundamental mesmo. Isso, muito, É. é muito importante, né? Assim, porque a gente, no curso normal, a gente tem todas as didáticas de todas as disciplinas. Eu posso falar e comparar porque depois eu fiz pedagogia, né? E a pedagogia, quer dizer, isso aí também, né, tem bastante tempo, mas hoje eu acho que não está tão diferente assim, não. Ela aprofunda muito, ela te dá muito, assim, ela te dá muita teoria, muito embasamento teórico, mas o curso normal te dá mais a prática. Ele te dá um Aham. embasamento teórico, mas com uma prática consistente de estágio, estágio, estágio. Entende? Assim, quer dizer, quando a gente junta as duas coisas, aí é maravilhoso, né? Agora, Neuza, eu estou até agora assim, tentando encaixar as coisas. Você disse que tem 45 anos de magistério. Você está contando desde o tempo que você entrou na educação infantil como aluna, né? Não, não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Eu tenho 68 anos. Neuza, isso é que dá a fazer o que gosta, né? Essa luz, essa jovialidade. Menina, o que é isso, Neuza? Olha, quero seguir essa fórmula. E de luta, mas a melanina também ajuda muito. Ah! Ai, olha, e por falar em melanina e esse seu bom humor de tratar, né? Vamos tratar agora de um tema tão sensível e tão à flor da pele, né, Neuza? Já vou ter que dar um spoiler para o pessoal que quando eu estava conversando com a Neuza sobre esse nosso bate-papo, ela me propôs exatamente o título que vocês estão vendo aí, né?
infância sob uma perspectiva prática antirracista. E eu, né, como um homem branco, tentando suavizar o meu lado, chego para a Neuza e falo assim, por que a gente não muda o título para diversidade étnico-racial? Quando eu escrevi isso para ela, na mesma hora eu me toquei. Olha aqui o branquinho tentando suavizar as coisas. E eu acho que cada palavra sua tem uma intencionalidade, né? E aí você fala de prática e de antirracismo. Por quê, Neuza? Porque a educação infantil, e hoje muito mais cedo, que a modalidade creche, né, que a criança vai muito pequenininha, é o primeiro grupo social, né, tirando a religião, porque às vezes vai também para a igreja, mas a igreja ela vai com a mãe e retorna, né? É o grupo social fora da família. E cada criança carrega uma carga familiar, né? De cultura, de maneira de viver, maneira de pensar, e leva para a instituição, escola, creche, né? Seja lá o nome que se tenha. E a gente vive numa sociedade em que a gente enfrenta problemas de racismo. Não tem jeito. Isso aí assim, é que eu estava. Quando a gente começou a conversar, eu fiquei assim um pouco preocupada, porque é um assunto que me é muito caro, mas ele tem que ter muito cuidado para a gente conversar, porque a gente precisa, para começar a conversar, a gente precisa ter um conhecimento prévio de determinadas coisas para poder entender. Então, não é hoje o momento. Eu me coloco à disposição para um outro momento. O que eu tenho a dizer é que a gente reúne no mesmo espaço várias crianças e a gente tem que garantir para todas as crianças. A gente não diz, a criança tem que ser acolhida, a criança se desenvolve nas interações e nas brincadeiras, a gente tem que ter o cuidado para estar olhando essas interações, como elas acontecem. E não é só criança com criança, não. Quando eu falo da interação, eu falo também a criança, o adulto com a criança, entende? Como vai interferir, como vai numa brincadeira. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente coloca a criança para brincar, a gente tem que estar de olho para a gente poder mediar, porque senão a gente não aproveita, essa brincadeira não fica tão rica, né? A gente precisa ouvir o que eles estão falando, sabe? Observar, tá ali próximo, para poder fazer essas mediações, entendeu? E a questão quando eu falo de uma educação antirracista, a criança precisa se ver, todas as crianças precisam se ver. E eu vou contar uma história para ilustrar isso. Oba! Há muito tempo atrás, vamos colocar assim, uns 30 anos atrás, eu fui convidada para dirigir uma unidade chamada Casa da Criança. Na época, o governador era o Leonel Brizola, o nosso prefeito era Marcelo Alencar e Darcy Ribeiro, que foi maravilhoso, que fundou as Casas da Criança. Eram 32 Casas da Criança. Era uma creche, mas as crianças entravam com 3 anos. E eu fui convidada para dirigir, pelo meu trabalho, tudo que eu tinha, no Engenho da Rainha, ali perto de Inhaúma. Cheguei na creche, fui trabalhar, não sabia, né? Eu saí de sala de aula, né? Não sabia o que ia acontecer, começando e tal. Eu trabalhava com leigo, nenhuma pessoa que trabalhava na unidade era professor, só eu. Leigo, meninas da comunidade e tal. Eu trabalhei, comecei a observar. Cheguei, reuni elas e falei, continue fazendo o que vocês estão fazendo, porque eu vou observar, né? Vou observar e depois a gente conversa. Uma das coisas que gritou, porque eu costumo dizer que as paredes falam, quando a gente chega numa instituição, eu hoje sou da CRE, né? E aí quando você vai visitar uma escola, você não precisa que ninguém fale nada para você. Você vai entrando, você vai olhando as paredes, você vai percebendo como naquele território é entendido
a questão das infâncias, entendeu? Como é feito o trabalho, qual é o projeto, ninguém precisa falar, te mostrar nada. Você vai andando, você vai percebendo. E nessa unidade que eu fui trabalhar, era assim, banheiro, a foto de uma criança loura. A cozinha, foto de uma mulher branca. Rodei a creche toda, só figuras de crianças e adultos brancos. Aí eu fui olhar as crianças, comecei a observar, né? A creche ficava assim, era uma ilha cercada de comunidade. Tinha muito nordestino, mas em sua grande maioria eram pessoas pretas. As meninas da unidade, a maioria preta. Aí aconteceu uma reunião, a gente fazia uma vez por mês, a gente juntava, não tinha aula, a gente limpava a creche, caixa d'água, aquelas coisas todas, e fazíamos uma reunião. Aí eu reuni as meninas, passei o que tinha que passar, que a gente era ligado direto à Secretaria de Educação, e aí no final eu fiz uma pergunta: vocês tem alguma coisa que vocês querem falar? Tem algo que eu não falei? Aí uma olhou para outra, uma olhou para outra, e uma falou: eu vou falar. Eu falei: fala. Ela falou assim: a gente está preocupado. Não, aí o que eu fiz? Vamos voltar. Aí eu não tinha. Achar uma foto de pessoas pretas era muito difícil, porque eu não tinha nem a revista Raça na época. Mas existia uma revista chamada Ebony, uma revista americana, toda em inglês, mas que tinha fotos maravilhosas. Eu fui para Rio Branco, numa banca de jornal da Rio Branco, comprei 2 revistas e tirei, fiz aquilo tudo bonitinho. E nesse dia da reunião, enquanto elas estavam lá planejando, conversando, eu fui e troquei tudo, arranquei tudo que estava, botei tudo criança preta. Criança preta na coisa da minha sala, a foto. Aí elas falaram para mim, ela falou: a gente quer saber por que a senhora tirou todas as fotos e só colocou foto de pessoas pretas. Eu falei: muito bem, então vamos conversar. Aí eu comecei a conversar com elas. Por que elas nunca estranharam ser tudo branca? Para que servem essas referências? Para que no banheiro das meninas tem uma menina? Para que no banheiro dos meninos tem um menino? Para que? É para eles saberem. Eu falei: mas e uma criança negra? Ela vai chegar no banheiro, ela nunca vai se ver, ela não tem a representatividade dela. Aí a gente começou a conversar, numa época que nem assim se falava assim, muito nisso. Aí elas falaram: a senhora tem razão. Eu falei: olha só. Aí elas concordaram, aí, sem a gente falar na palavra racismo, não precisei falar sobre isso. Eu só falei de representatividade. Eu não posso botar na minha sala, eu sou negra, botar na minha sala a foto de uma pessoa loura. Não faz sentido. Isso, não tem. Por quê? Aí elas concordaram e tal, mas era assim, a escolaridade delas era, o que era exigido era o primário, a 4ª série primária já podia trabalhar. Então eu tinha no máximo o maior nível de escolaridade era o fundamental, né? E elas não pensavam nisso, eram meninas que casaram, tiveram filhos novas, e a maioria eram casadas, com 21 anos, 19 anos já eram casadas, criavam seus filhos e viviam uma realidade assim, cultural muito, muito restrita, né? E aí a gente começou a conversar, e eu comecei a ver que elas precisavam estudar, então eu trazia texto, a gente conversava muito, e elas foram percebendo, eu fui dando voz, fui deixando elas falarem, elas foram percebendo as coisas. Eu deixei, eu falei: não, vai ficar aí durante 2 meses. Depois eu vou mudar e vamos colocar isso aí meio a meio, né? Então eu colocava no banheiro das meninas, 2 meninas. Às vezes, assim, tinha que fazer colagem mesmo, porque a gente não tinha essa facilidade, né, de fotos assim. E assim, e foi ali que a gente começou essa questão de creche que fala assim: uma pessoa que é branca tem os fios de cabelo
mais maleável, eu não sei pentear esse cabelo. Ah, esse cabelo aqui eu não sei pentear, não sei pentear porque o pente para esse cabelo não é o mesmo pente para o cabelo liso, entendeu? Então, a gente não sabe, a gente vai aprender a pentear. E muitas das vezes a criança escuta a fala da professora, a fala da educadora, a fala de quem está ali, acha que criança não está prestando atenção quando uma tia fala que esse cabelo eu não sei pentear. Às vezes a criança quer ser penteada por aquela pessoa. Na verdade, quer ser acolhida por todos, né? E eu costumo dizer assim, uma coisa que eu acho assim, extremamente importante. Nós, educadores, temos que entender o seguinte. Nós estamos naquele lugar porque a gente quer estar, seja por que motivo for. Porque precisa do dinheiro, porque gosta da profissão, porque... mas é uma escolha. A criança não escolhe. A criança está ali porque a mãe acha necessário, porque, entendeu? Mas não porque ela quis ir. Então, gente, ela tem que ser respeitada. A criança tem que ser respeitada, mais talvez até do que ser respeito ao adulto, porque o adulto dialoga, entendeu? O adulto vai, a criança não fala, ela sente, ela absorve aquilo e aquilo fica. E não fica só naquele momento, não, gente. Às vezes fica para a vida, sabe? Nossa! Olha, Neuza, você em 10 minutos, você falou tanta coisa. Eu estou com 35 mil perguntas e reflexões aqui, vou ter que me segurar. Você usou um termo fortíssimo, que é representatividade, né? E a criança se perceber no ambiente escolar. E nessa de se perceber, eu já vou pular aqui algumas etapas. Você imediatamente, né, naquela época lá na Casa das Crianças, fez um trabalho com aquelas professoras ou quem estava lá no trabalho. Você acha que isso mudou muito de 1982, 83 para cá? Aonde eu quero chegar? A gente sabe, por exemplo, na Rede Cruzada, nós temos 80 guerreiras nas salas de aula com educação infantil, a maioria preta. E a minha pergunta para você é: o quanto hoje essas mulheres se percebem e se construíram uma identidade como pessoas pretas e, consequentemente, lidando com crianças pretas, ajudando elas também a construírem sua identidade com história, com orgulho, com referências? O quanto mudou, assim, a gente caminhou, a gente andou. Ai, que bom ouvir isso. Ainda não chegamos, pelo menos aonde eu gostaria que tivesse chegado, entendeu? Mas a gente andou. Em termos de educação, em termos de literatura. De literatura. Naquela época em que eu estava nessa unidade, não tinha nenhum livro infantil que tivesse o protagonismo da criança negra. Não tinha. Nem o polêmico Menina Bonita do Laço de Fita. Entende? Assim, mas o que eu digo que eu só vou assim respirar aliviada e responder assim, a gente já passou do meio do caminho, quando pelo menos a gente chegar e ver nas salas de leitura, nos espaços de leitura, pelo menos 50%. Fantástico. A hora que isso acontecer, da criança chegar ali, ela não precisar, o educador, o professor não precisar ficar buscando, ele vai olhar e vai estar ali misturado, entendeu? E ele vai poder lançar a mão e contar a história. Gente, assim, é muito significativo, é muito importante. As pessoas não fazem ideia, sabe?
Eu que faço esse trabalho, estou por onde eu passo, tenho, eu sou enjoada, sabe, eu compro livro, eu tenho aqui mais de 30 títulos dentro da minha casa. Eu, quando estou em creche, a última creche que eu estava, eu fiz um bazar eterno. Proibido que a secretaria não me ouça, porque você só pode fazer bazar para a festa junina, né? Aí ele tinha rodinha, ele vinha para frente na hora da entrada. Quando dava a entrada, eu escondia a arara. E assim eu comprei livros com essa temática. A gente só tinha, quando eu cheguei, nós tínhamos 3 livros. Eu deixei 30 e pouco, Uau! comprando dessa forma. E as professoras diziam para mim assim, mas eu não sei trabalhar esse livro. Como assim, gente? É contar história. Simples. Agora, Mas, fala. desculpa, é super importante isso que você está dizendo, porque muitas vezes não aparece no projeto político-pedagógico, mas, como você disse, né, aparece no território, né, aparece nas paredes, aparece nas relações, né, e inclusive nas relações hierárquicas, muitas vezes, né? E a gente precisa subverter isso, mas é o que você fala, né? Tem que ser um trabalho consciente de fazer isso, né? Se você chega numa biblioteca e você vê uma relação totalmente desproporcional à representatividade das crianças daquele espaço, você tem que rever isso, né? E, novamente, né, voltando a um aspecto que, para mim, é decisivo, né? O quanto a gente precisa explorar isso, tratar disso com as próprias educadoras, né? Como fazer esse trabalho, Neuza, com as educadoras, para que esse espaço realmente seja permeado com essa representatividade? Assim, aquilo que eu estava conversando com você anteriormente. Nós temos no Brasil um racismo estrutural, né? Então, assim, às vezes as pessoas... nós fomos ensinados a não gostar da nossa cor, né? Foi maciçamente, isso aí foi um projeto, entende? De que a gente não é capaz, de que a gente não pode. Não tem muito tempo atrás, dizia-se que não tinha nadador negro, não podia ter, porque o biotipo do negro Não, não favorecia. não favorece, entendeu? Então, eu acho que é formação. Assim, eu sempre disse que a gente tem que ter formação em serviço. Por que formação em serviço? Por conta das especificidades. Por exemplo, a formação que eu faço com as professoras, que agora no município a gente tem professor, a gente tem professor adjunto na creche, a gente tem as auxiliares. A formação que eu faço numa unidade não é a mesma formação que eu faço na outra. Então, essa formação que o município, às vezes, nos proporciona, na verdade, ele é muito, assim, é muito amplo, É genérico, né? genérico. Quando a gente traz para a unidade, eu conheço cada uma, conhecia, né, que agora sabe, cada uma das professoras, porque eu sempre dei voz, então eu conseguia fazer, uma vez por semana, eu reunia as minhas professoras, e enquanto as crianças dormiam, a gente tinha um acordo, quer estudar ou não quer estudar, ninguém é obrigado, é adesão, vem, enfim. E aí a gente conhece, porque toda pessoa tem uma história, e às vezes você tem um comportamento por conta da sua história. E alguém tem que mexer nisso, tem que mexer no sentido de proporcionar que aquela pessoa consiga rever as suas coisas sozinha. Ninguém precisa falar nada para as pessoas, não. As coisas que você vai contando, que você vai falando, a pessoa vai fazendo as suas reflexões, cada um faz a sua reflexão. Entendeu? E aí
você vai aqui, você vai ali, você aqui eu consigo, aqui eu não consigo tanto. Essa pessoa é muito sensível, tem que ter uma outra forma de falar que o cargo que eu costumo dizer de PA, que é professora articuladora, que no município é o coordenador pedagógico da educação infantil, é assim que ele é chamado, ele é a primeira, eu costumo dizer que a condição sine qua non para que você faça um bom trabalho é você ser bacana de relações interpessoais. Entendeu? Porque se você pegar isso e achar, eu estudei, então eu estou aqui porque eu estudei, eu sei, então eu tenho. Não vai chegar. Não vai chegar. Entendeu? Então, são nessas relações, a pessoa que consegue ouvir, que consegue compreender, entende, o outro. E aí você vai caminhando e você consegue. É difícil, é uma coisa assim que eu acho que não dá para ensinar, entende? Ter relações. Humanas. Conseguir se relacionar. Isso é uma coisa que não dá. Eu acho que não tem faculdade, não tem pós-graduação, não tem doutorado que ensina isso. Você pode ser PhD, você pode entender, mas se você não consegue chegar ao profissional, entendeu? Isso aí não vai acontecer. Olha, agora que caiu minha ficha do termo que você usou, da formação em serviço, né? É aprender na lida, né? É aprender fazendo, e não tem, assim, eu achei fantástico isso, não tem escola igual a outra. Cada uma tem um contexto, é uma soma de histórias que você articula essa compreensão dessas histórias para formar um ambiente de aprendizagem com aquelas histórias e não com histórias de outros, né? Exatamente. Exatamente. Nossa, lindo, lindo, Neuza. São coisas que vai acontecendo e você vai fazendo ali. Assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim muito. A questão do. Eu tive um problema numa creche que eu nunca tinha tido em lugar nenhum. Tinha eu observei, quer dizer, de repente eu nunca tinha visto, né? Uma criança fez cocô do berçário e a professora quando pegou a criança, falou: ai, cocô, que cheiro insuportável, não sei o que, foi levando a criança para dar banho, falando dessa forma. E aí eu deixei acontecer, ela deu banho, fez direitinho, e depois eu chamei ela para conversar. E aí eu não, falei para ela, eu não entendi por que você falou. Mas fede, cocô. Eu falei, cocô fede, mas você sabia que o cocô é a primeira produção que a criança faz sozinha? Você não tem noção do valor do cocô para a criança. Aí ela falou, meu Deus, eu nunca escutei isso. Entende? Assim, isso é uma criança que está ali com 2 aninhos, 1 aninho e pouco. Gente, o cocô é dela. O cocô de ninguém não cheira mal, sabe? E agora você vai falar isso por uma criança que para aquilo ali é uma produção. Inclusive, os pediatras falam que tem criança que às vezes tem prisão de ventre, porque ele começa a querer ter este controle de sair quando eu quero. Entende? Então, assim, é isso que eu falo. Por que eu digo que a formação em serviço ela tem as especificidades? Porque jamais eu falaria isso num lugar que isso nunca tivesse acontecido. Sensacional. E o coordenador pedagógico, que é o PA que a gente chama, ele tem que estar nos lugares para estar ouvindo, para estar vendo, para estar ajudando. Não é tomar conta, não é vigiar, é ajudar na formação. O que está faltando para esse grupo? O que esse grupo precisa ouvir? Entende? Aí, Neuza, aí assim, eu estou aqui pensando, né, nessa observação, nessa articulação. Como fazer quando a gente lida, e você é muito melhor do que eu, sabe que é quase que rotineiro, atitudes, comportamentos sutis,
de discriminação, de racismo, como lidar com isso, como falar sobre isso, como trabalhar isso no ambiente escolar, particularmente da educação infantil. Gente, hoje as pessoas têm que entender que racismo é crime e ponto. Hoje é desse jeito. Racismo é crime e ponto. Não, 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 eu não, em relação a isso, eu não tenho conversa. A minha conversa é: se presenciar, denunciarei. Isto não pode acontecer. O racismo não pode acontecer. O que pode acontecer, assim, que às vezes a pessoa. É por isso que eu falo da formação em serviço. A pessoa desavisada, ela pode assim, nunca contei uma história. Eu não sei pentear esse cabelo. Ela fala isso sem a intenção racista. Ela realmente. É difícil pentear. O nosso cabelo é difícil. O cabelo desembaraçar. Se eu enfiar o dedo aqui, o dedo vai ficar. Entendeu? Porque o cabelo é encaracolado, o cabelo é crespo. Ele é diferenciado. Agora, apelidos, entendeu? Isso aí, mas isso, assim, quando a gente começa o ano letivo, se conversa, né, gente? Qual é o projeto que se vai trabalhar, entende? E isso não é em relação só à criança negra, não. E a criança autista? E a criança Porque tem gente que não sei lidar, não consigo fazer nada. Não é fácil você ter uma criança incluída na sua sala que tem que ter alguém com atenção. Graças a Deus que o município, em relação a isso, ele resolveu porque ele tem profissional para ajudar o professor, né? Mas durante a minha vida eu já vi coisas e coisas, né? Em relação a essas crianças, de deixar lá mesmo. É o incluído e excluído. Exatamente. Ele está na turma regular, mas ele não. Entendeu? Ele não tem, não traz a criança para participar. Mas eu acho que isso aí é, é, é um trabalho de conscientização, é um trabalho dessa formação mesmo em serviço. Eu acho que dá conta, que isso dá conta. Fantástico. Olha, aqui eu vou só reproduzir, acho que é aquele. O termo depósito de crianças nos ofende em ouvir. Porém, o que estamos formando porém é o que estamos formando dentro de alguns espaços de desenvolvimento, né? Infelizmente, né, a gente tem essa observação, né, em alguns lugares, como existia no passado, né, os sanatórios, os hospícios, onde todo mundo que era diferente, né, a gente isolava, né? E hoje, infelizmente, a gente ainda tem essa dificuldade e acaba, como você falou, né, o incluído excluído, né? E precisa de muita abertura e coragem e, nossa, esse termo eu já incorporei, tá? Formação em serviço, né? É aprender realmente fazendo, mas na troca, né? Com Se você não certeza. troca, você não aprende, né? Com certeza. É aquilo que eu falo, gente, assim, eu já fiz muita coisa errada, gente. Eu já fiz muita coisa errada acreditando que aquilo ali que era o melhor, sabe? Senta aí que você vai pensar. Já botei muita criança para pensar na minha vida. Entendeu? Pensar em. Que barato. Gente, por isso é que eu falo. Aí você começa a estudar, você começa a, a, a ter a sua formação e você vê que não é por aí. Não é, o caminho não é esse, o caminho é outro. Eu costumo dizer o seguinte, gente: trabalhar com criança não é fácil. Não é. É uma escolha que a gente faz e a gente tem que ir para esse território sabendo da dificuldade. É muito difícil. Agora, é gratificante
assim, é a energia que as crianças emanam. Quantas vezes a gente chega no trabalho, a gente não está bacana, faz uma roda com a criança, conta uma história, faz uma brincadeira. Parece que você sai renovada. Agora vou começar. Enfim, entende? Mas a gente não aceita. É assim, eu acho que ninguém pode aceitar maus tratos. E maus tratos é o racismo, o deixar para lá, é ser grosseiro, mas as crianças só atende assim, a mãe, eu já ouvi muita coisa. A mãe trata ele assim, ele não atende de outra forma. Enfim, é complicado, porque também a gente tem, às vezes, 25 crianças dentro de uma sala, vinda de 25 famílias diferentes, entende? Então, é complicado. Mas você tem que trazer. Eu costumo fazer o seguinte: palavrão. Criança que fala palavrão. Aí a gente. Mas ele fala palavrão. A gente fala para não falar palavrão. Eu falei: não, gente, a família toda fala. Como é que você vai falar para a criança que a criança não vai falar palavrão? Eu digo assim: aqui, na creche, não pode falar palavrão. Porque eu Perfeito. não vou dizer para ele, para a vida, a mãe em casa fala, trata dessa forma, o pai fala, a tia fala, todo mundo fala. Quem sou eu? Entende? Então ele começa a aprender que determinados lugares é o que a gente, quando a gente chega adulto, é o que a gente faz, né? Eu não uso qualquer roupa para qualquer lugar. A gente sabe que. Entendeu? Então a criança vai começar a aprender. Fala, aqui não pode. Você vê alguém aqui falando palavrão? Então aqui não pode. É assim. Regra de convivência naquele espaço, né? Exatamente. Fantástico, fantástico. Muito bom. Ó, aqui a Elisa, né, tá usando uma palavra também muito apropriada, né? A ética. E tem a ética daquele espaço, daquela casa, né? A própria palavra ética vem de casa. Certeza, com certeza. Fantástico. Com certeza. Muito bom. Assim, você vai ver que eu tenho uma insistência muito grande justamente com o papel do educador, né? Infelizmente, eu escutei muito aí, né, que quanto menor, quanto mais nova a criança, a faixa etária, menos preparo, né, é requerido para aquele professor ou para aquele educador. E, na verdade, me parece, na minha ignorância, o contrário, né? Porque a gente, né, tem estudado muito que é justamente, né, na primeira infância, naqueles primeiros 1000 dias, que você pode fazer uma diferença enorme na vida daquele ser humano. E aí, em muitas creches, em muitas situações de cuidado infantil, a gente tem a famosa tia, né, que é cheia de boa vontade, mas não tem repertório, não tem estudo. E aí eu adorei quando você falou, né, dessa coisa de, além de você ter a formação em serviço, você precisa ter repertório para aprender essas coisas, né? A importância do estudo, né? É isso aí, assim, mas são coisas que você adquire com estudo, gente. Trabalhar com criança é estudar a vida inteira. Fantástico. Entendeu? É estudar a vida inteira. E realmente, assim, a questão das creches, elas começaram, né, desde a da Revolução Industrial, era uma coisa de assistência, né? Era assistencialista, entendeu? Quando se pensou em espaço de educação, entendeu? Vamos educar. E agora também tem uma coisa que eu queria falar. Quando a gente diz assim, os profissionais, quanto menor a criança, os profissionais têm que estudar mais. Mas a gente também tem que pensar no espaço. Às vezes, um espaço muito bem estruturado, ele assim, às vezes a gente não tem o profissional muito bem aparelhado, vamos colocar, com repertório, mas a gente tem um espaço bem estruturado. E se esse espaço está bem estruturado, a gente já tem um facilitador, porque se a gente estiver naquele espaço ali, que ele está bem estruturado, uma pessoa que possa dizer para que aquilo, por que a criança tem que
e faz aquilo, qual é o objetivo, quais são os benefícios, vai embora. Então, assim, eu costumo dizer assim, na rede, aí todo mundo fala assim, achando que o município também não dá um monte de coisa, não. A gente recebe aquela sala no início e a gente faz as coisas. Por exemplo, tem uma coisa que eu faço para bebê que, assim, que é fantástico. Não tem aquele bate-bate, aquele Aham. brinquedo. É pendurar aquele brinquedo no teto. Não pode ser um brinquedo, não pode ser aqueles de camelô. Ele tem que ser um pouquinho mais resistente. A gente pendura no teto e bota a uma altura assim que a menor criança, se levantar o pezinho, ele consegue alcançar. Gente, Alcançar. isso aí, trabalho de desenvolvimento da criança espetacular. Assim, aí porque enquanto a gente trabalha com a criança, principalmente do berçário, a gente vai contar uma história, a gente quer todo mundo ali em volta da gente, né? Não precisa. Eu falo que se você quer todo mundo em volta, você que dê ibope. Porque, às vezes, a criança não está interessada. Se você tem dentro da sala outras coisas para que a criança possa estar fazendo, deixa ela aí. Porque você forçar uma criança a ficar sentada para ouvir uma história, a gente conta história para que a criança se aproprie da linguagem, aumente o repertório e goste de ler. Se a gente começar a obrigar, ela vai toda. Porque ela vê um livro, ela vai falar, isso aí é aquele negócio que faz eu ficar sentada? Que é isso não. Não quero. Fantástico. Entendeu? E assim, e o ambiente de uma sala, ele tem que ter, assim, tem que ser muito bem pensado. Não precisa, assim, a coisas assim, é muito caro, coisas mirabolantes. Não. Às vezes a gente consegue, com custo pequeno, colocar um ambiente assim de desenvolvimento maravilhoso, Que estimula, né? que estimula, exatamente. Que Nossa, ele vai, olha, que ele vai eu sozinho. eu estou tendo aqui minha aula, estou anotando algumas coisas que me parecem ser pilares na tua história. Formação em serviço, relações interpessoais. Se E você não tem isso, não dá para ser um bom educador. de E agora jeito nenhum. você chamou atenção para algo que muitas vezes a gente também negligencia, né? Que é um ambiente, um espaço bem estruturado em que você tem ali, a gente não está falando de recursos financeiros, né? Mas é ter um Isso. espaço que a criança explore e se estimule, né? Se sinta estimulada. Né? Não adianta dar um espaço em branco, né? Totalmente insípido, com um grande professor ali, se não tem as coisas que a própria criança pode explorar por ela mesma. Né? É. Fantástico. Muito bom, muito bom. E, Neuza, você não falou de algumas outras coisas suas que eu acho que fala muito com o tema. Primeiro, você é uma escritora. Conta pra gente. Bom, assim, eu sempre tive essa inquietude em relação a livros com protagonismo, né, de crianças negras. E eu tive uma oportunidade de trabalhar numa escola da comunidade da Mangueira, em que a maioria das crianças faziam parte da cultura, né, do carnaval, né, da escola de samba ali, mas eles não tinham noção do valor que é, né, que é essa cultura do carnaval. A gente mora numa cidade que faz o maior espetáculo a céu aberto, o maior carnaval do mundo. E por que isso não está na literatura? Né? Então, assim, um período da minha vida que eu resolvi que eu não ia estudar mais, não quero mais estudar para ganhar dinheiro, quero estudar, quero aprender alguma coisa, para minha satisfação pessoal. E eu sempre gostei de carnaval, e aí eu fui fazer pós-graduação em carnaval e cultura. E a faculdade, eu comecei a conhecer os bastidores do carnaval, porque eu só conhecia o carnaval que se apresenta depois de pronto, lindamente,
O na desfile, avenida. né? Exatamente. Aí eu fui aprendendo a história do samba, né, como surgiram as escolas de samba, como acontece e tal. E aí, quando eu achei que já sabia muita coisa de carnaval, eu falei, caramba, eu acho que eu consigo escrever um livro, eu consigo contar essa história para criança. Aí eu escrevi esse livro, Levanta um pouquinho. tá bom? Tequinho. Ai, tá ótimo. Tequinho, Que linda a capa, O Tequinho. Menino do Samba. Ele foi ilustrado por um artista plástico, Melo Menezes. Nossa, que ilustrações lindas. Em aquarela. Meu Deus. E aí eu escrevi esse livro, eu não sei ilustrar, né? É o que eu quero deixar aqui para assim, para quem está nos ouvindo, que acredite. Quando você quiser fazer alguma coisa, acredita nisso, vai e faz. Não espera, faz, porque assim, a gente sempre o não a gente já tem, que não vai dar certo, todo mundo vai falar, mas se você acredita, vai, caminha, faz, seja qualquer coisa. Então eu escrevi mas eu não sabia ilustrar. Aí deixei aquilo para lá. Um dia eu fui para uma reunião, né, da Secretaria de Educação no auditório de uma editora chamada Editora Rovelli, que fica na rua Sacadura Cabral. Quando acabou a reunião, eu desci e fui para um salão que tinha várias estantes com os títulos, né? E aí eu não vi nada de carnaval. Fui procurar. Aí eu cheguei para a recepcionista e falei assim: vocês têm algum livro que fala da cultura do carnaval, da cultura do samba? Aí ela falou: não temos não. Aí eu falei: eu escrevi um. E aí ela falou assim: traz aí. Isso é estranho. Aí ela traz aí, mostra pro dono. Vou te dar o cartão. Você liga para cá. Ela me deu um cartão, fui para casa e fiquei assim: o dono vai atender mesmo, né? Eu vou ligar, vou falar que eu sou quem. Fiquei com uns 15, 20 dias na bolsa, até que um dia eu falei: não, eu vou ligar. Aí liguei, consegui marcar, falei com ele, expliquei direitinho, marquei, e ele, o dia que eu levei um monte de as folhas de papel, só com a escrita, ele olhou tudo e falou: eu gostei, por mim está editado. Uau! Foi dessa forma. Aí ele falou: mas eu tenho um editorial, vou levar para apreciação. Mas levou para apreciação e deu tudo certo, deu tudo certo. Aí eu lancei esse, Tequinho Menino do Samba, lancei um outro que não está aqui, que é Tequinho e o ensaio da bateria, Mirim, que também é lindo. E ele dá protagonismo, né, às crianças de famílias carnavalescas, né? E assim, foi um presente que eu dei para o meu muso inspirador, porque esse menino existe, Uau! esse chama-se Cláudio Júnior, hoje toca na bateria da escola principal, ele tem 18 anos, já está um homem. Quando eu escrevi o livro em 2009, ele Uau! ficou feliz, as outras crianças também, e eu tenho outras coisas aí começado, tem alguns já terminados, mas eu dei uma parada, mas eu vou, quando acabar esse isolamento, eu vou retomar, eu vou Não, retomar fantástico. as minhas escritas, entendeu? E olha, interessante porque, novamente, né, o preconceito, né? Muitas vezes a gente minimiza o valor, né, cultural do carnaval e as referências que ele traz, né? Quanta aula de história só para falar disso, né? A gente tem nos sambas enredo, Com certeza. quanta conexão com a ancestralidade a gente tem e motivo para se orgulhar, né? E aí eu quero louvar realmente você trabalhar, né? Ser uma escritora que faz referência à nossa festa mais rica e mais engraçado, né? Mais admirada lá fora muitas vezes do que aqui dentro, né? Pela capacidade do que a gente, é o que você falou, o maior espetáculo ao ar livre da Terra,
né? É, A gente se é. repete todo ano. É E a fantástico. arte? A parte de arte, gente. Nossa, É arte a musical. produção artística, A produção artística é fantástica. É fantástica. perfeito. E, assim, eu vou contar uma historinha muito rápida, porque, infelizmente, né, o nosso tempo vai acabar, mas é uma referência a carnaval, a cultura, a coisas que você trouxe. Eu vivi uma experiência, eu não vou falar o nome dos santos, mas eu tenho que dizer que na própria Rede Cruzada, de algumas das nossas colegas com vergonha de revelar que são da religião do candomblé, da Umbanda, porque há um espaço que não favorece muito essa manifestação, como se isso pegasse mal. E aí a gente pensa, né, como a gente tem uma riqueza, não só na religiosidade, mas na cultura, na arte, na gastronomia, que muitas vezes a gente ou ignora ou, quando reconhece, diminui. E aí hoje, né, a gente enfrenta, infelizmente, essa resistência às religiões afrodescendentes e que a gente tem que ter orgulho de ter essa riqueza de manifestações e de crenças no Brasil. Mas aí eu até entendo, por exemplo, eu sou do candomblé, eu não escondo minha religião de ninguém, mas eu entendo quem esconde, porque às vezes a pessoa já passou tanto preconceito que as pessoas não, a pessoa prefere se calar. É a mesma coisa que as pessoas também não conseguem entender na escola, que a gente faz a pergunta, é igual do IBGE, qual é a cor da criança, né? A gente faz a matrícula e a gente pergunta para a mãe assim, qual é a cor do seu filho? Você está vendo que a criança é preta? E a mãe olha e fala assim, branca. Aí, você não pode falar nada, você põe lá. Um dia, que eu sou inquieta, né? Eu perguntei, fez a matrícula, depois eu fiz amizade com a mãe, eu perguntei para a mãe por que ela, quando fez a matrícula, ela tinha dito que o filho dela era branco. Aí ela falou assim, eu fiquei com medo dele perder a vaga. Ai. A gente não pesquisa, a gente, às vezes, é o preconceito. A gente acha que, às vezes, a mãe coloca ali porque quer que a criança seja branca, porque... Não, ela achou que na hora que tivesse um monte de papel branco, 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 branco dela preto, entende? Ela foi pragmática, né? Ela foi... Sabe? Eu falei, não, a vaga é sorteio, você já tinha conseguido, mas e aí? Entende? Às vezes a pessoa se recolhe de estar externando, entendeu? A sua religião para não sofrer preconceito, né? Isso. Eu entendo, mas eu não escondo. Agora, no espaço escolar, ainda mais porque a escola é laica, a gente tem que abrir para toda manifestação, né? Com certeza, com certeza. Mas eu já tive uma criança uma vez na educação infantil, era de sala de leitura, ela não sei de onde ela tirou, chegou para mim e falou assim, tia, eu bem fui no centro ontem, mas a minha mãe falou que não é para falar. Olha aí, estratégia de sobrevivência, né? Ela Infelizmente. queria contar, talvez ela quisesse até contar o que ela viu. Gente, Exato. mas ela falou assim, depois ela falou, eu falei, não, mas você pode contar. Você pode contar, mas o que aconteceu? Era festa, eu comecei a dialogar com ela, e aí depois conversei com a mãe. Falei, não, eu sou espírita, não, na época eu nem frequentava, né? Mas não tinha entrado para um barracão, mas eu conversei. Mas aí você vê, para ver o que o preconceito faz com as pessoas. Exato. Ai, Neuza, está dizendo aqui que eu tenho 45 segundos restantes e eu vou deixar esses 45 segundos para você. Quando o papo é bom, é isso que acontece. Eu não quero ser grosseiro, mas você tem 30 segundos para se despedir da gente.